Nós vamos nessa manhã ministrar sobre o que temos ministrado, sobre autoridade espiritual. Continuamos a ver exemplos de rebeldia do Velho Testamento e hoje nós chegamos ao capítulo 16 do livro de Números. E sobre esse tema nós já temos, antes disso, convém dizer que sobre esse tema nós já temos visto exemplos de rebeldia, primeiro de Adão e Eva, depois de Cã, um dos filhos de Noé, depois de Nadab e Abiú, e por último de Arão e Miriam. Hoje nós veremos um exemplo de rebeldia de Corá, Datã e Abirão, e mais 250 líderes que se rebelaram contra Moisés e contra Arão. É um exemplo de rebeldia coletiva e é algo realmente muito impactante. É um dos maiores exemplos de rebeldia do Velho Testamento. Eu não creio que tenhamos uma outra situação semelhante a essa. Bom, temos sim no tempo de Davi, quando seu filho Absalão se levantou também contra ele, mas aqui a coisa é muito tratada de uma maneira muito forte, muito clara, muito específica, e vai nos permitir tirar lições para a nossa vida e o nosso contexto eclesiástico. Datã, bom, antes convém dizer que Corá e seus companheiros, algumas versões trazem Coré, as versões mais antigas. Corá e seus companheiros eram levitas e eram os que representavam os espirituais, se assim podemos dizer. Números 16, 1 diz assim: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi. Então ele era um levita, portanto separado por Deus para servir no santuário. Estavam ali de dia e de noite, obedecendo aos seus turnos para servir o Senhor. Por sua vez, Datã e Abirão eram filhos de Rúben e representavam os líderes do povo. O texto diz: Corá reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rúben. Rúben foi o primeiro filho de Jacó. Muito bem, todos esses, mais 250 líderes da congregação se levantaram contra Moisés. E vocês verão também contra Arão. O texto diz: eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Eram pessoas de renome e que representavam toda a comunidade através da sua liderança. Todos estes se rebelaram contra Arão e Moisés e atacaram-nos com palavras, dizendo-lhes: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Os irmãos vejam o que eles colocam: a assembleia toda é santa. De fato, o propósito de Deus é que todo o seu povo fosse um povo santo, separado dentre os demais povos, e assim como Ele hoje tem feito com a igreja, somos chamados nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso tudo é verdade. Mas eles foram desrespeitosos. Eles podiam ser honestos, bem intencionados, mas eles pecaram quando não reconheceram a autoridade do Senhor em Moisés e Arão. Consideraram o assunto de cunho pessoal
E por não terem resolvido as situações, anteriores, eu estou usando um novo método de pregar aqui e às vezes as coisas saem fora do lugar. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Bom, eles foram desrespeitosos, nós dissemos, eles podiam ser honestos, bem intencionados, mas eles não reconheceram a autoridade de Arão, de Moisés e Arão. Eles consideraram um assunto totalmente cunho pessoal e as dificuldades pessoais não resolvidas os levaram a agir dessa maneira. E agiram como se não houvesse autoridade entre o povo de Deus. Ao atacarem Arão e Moisés, eles não consideraram a relação que Moisés tinha com Deus e nem o mandato que Deus havia lhe dado. Nós já dissemos muitas vezes, porque aqui que Moisés e Arão, tanto um quanto o outro, não escolheram estar na posição que estavam. E só estavam ali por causa da insistência de Deus, principalmente no que diz respeito a Moisés. Nessa situação, entretanto, Moisés não perdeu a calma. O texto diz: quando ouviu isso, Moisés prostrou-se, rosto em terra. O que significa isso? Significa que ele se prostrou diante do Senhor, se humilhou diante do Senhor e disse: Deus, interfere nessa situação, porque não cabe a mim fazer nada. Ele fez isso porque ele considerou e sabia que a autoridade pertence a Deus e não cabe a quem está em posição de autoridade defender a sua autoridade. Eu sou a autoridade. Isso não funciona e não é por aí. E nem se valeu da autoridade que tinha contra eles. Corá e seu grupo estavam cheios de razões e racionalizações. E quando nós dizemos isso, nós não estamos dizendo que eles estavam certos, mas que a pessoa que se rebela, ela tem muitas razões para se rebelar. Ela tem muitas explicações para a sua atitude de rebeldia. Não, eu fiz isso por causa disso. Não, eu fiz aquilo por causa daquilo. E ela sempre encontra um meio para justificar o seu procedimento. Todavia, Moisés falou a Corá e aos seus companheiros, dizendo-lhes, o texto diz: depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Aqui é uma referência a Arão, principalmente. E o que estava se questionando é o fato de Arão era sacerdote e era o único que podia, na realidade, entrar lá no Santo dos Santos. E os irmãos sabem que, anteriormente, 2 dos filhos deles, de Arão, que tentaram entrar lá de maneira inadequada, inapropriada, eles morreram por causa disso. Então, era assim que Deus tinha feito no contexto em que nós estamos examinando. Então Moisés disse: olha, pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem que ele escolher. O sentido de santo aí significa separado para aquele serviço, para aquele ministério, para aquele propósito que Deus havia levantado estas pessoas. Então o problema não era de Moisés, não cabia Moisés defender o seu irmão, mas era um problema do Senhor. O povo pensava que estava se opondo a Moisés e Arão, que não estava se rebelando contra o Senhor, que estava servindo ao Senhor, que apenas havia desprezado Moisés e também Arão. Mas Deus e sua autoridade delegada são inseparáveis.
Quando Deus delega autoridade a alguém, Ele está naquela pessoa e Ele age através daquela pessoa. E não dá para separar, não. É a pessoa, não. Deus está ali sendo representado naquela autoridade. Não se pode ter uma atitude para com Deus e outra para com a pessoa que é a autoridade. No caso, Moisés e Arão. Ninguém pode rejeitar a autoridade delegada por Deus com uma mão e receber Deus com a outra. Se eles se submetessem à autoridade de Moisés e Arão, eles estariam sujeitos a Deus. Senão, eles não estariam sujeitos a Deus. Foi por isso que Moisés não se elevou, não se exaltou, por causa da autoridade recebida de Deus. Pelo contrário, o texto nos mostra que ele se humilhou sob a autoridade de Deus e respondeu aos seus acusadores com mansidão. Ele chamou os levitas, porque, como vamos ver daqui a pouco, os filhos de Rúben não quiseram vir. E ele então falou com eles: você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários. Era isso que os sacerdotes faziam, carregavam incensários, e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Não obstante, pela sua maturidade, pelo conhecimento que ele tinha de Deus, Moisés podia, como pôde, prever as consequências de tal procedimento. Ele disse a Corá: agora ouçam-me, levitas, não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? Estão percebendo a questão? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? O que Moisés está dizendo é o seguinte: olha, Arão não pediu para estar nesse lugar, Arão não escolheu estar nesse lugar. Vocês foram escolhidos dentre todas as mais tribos para servir o Senhor no santuário. Isso não basta. E Arão foi escolhido como sacerdote por Deus, não foi ele que se escolheu, o Senhor quem mandou. Como dissemos, Datã e Abirão não estavam presentes porque se recusaram a vir quando foram chamados por Moisés. O texto diz: então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. É assim que faz o rebelde. Quando ele é chamado, ele diz: não, eu não vou. Ele se recusa a obedecer. E às vezes não diz nada, mas ele simplesmente não vai mesmo. Nós não iremos. Eles disseram: não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto. A terra que mana leite e mel, que estava se referindo, era o Egito. E ainda quer que se fazer chefe sobre nós. Aí no caso é o caso de Moisés. Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Os irmãos sabem o que eles estão falando, porque na hora que eles tinham que entrar na terra prometida, eles duvidaram, creram no relatório de 10 espias e não creram no relatório dos 2 que falaram bem, mas creram no relatório dos 10 que falaram mal. E o povo, por incredulidade, não pôde entrar.
Então eles estão dizendo: ó, você não nos conduziu à terra prometida. E o Senhor diz que aquela geração inteira não entraria na terra prometida por causa da incredulidade deles. Era muita rebeldia então. Eles não haviam crido nas promessas de Deus. Eles esperavam bênçãos terrenas imediatas. Esqueceram-se que foi devido às suas próprias falhas que eles não puderam entrar em Canaã. Eles foram ásperos contra Moisés. A essa altura a ira de Moisés foi despertada. Mas Moisés não dirigiu a sua ira contra eles antes, preferiu falar com o Senhor. Esse é o melhor caminho. Quando eu e você nos sentimos irados, o melhor que a gente faz é nos isolarmos no quarto, muitas vezes chorar, muitas vezes dizer: Deus, não estou aguentando, mas não soltar os cachorros em cima dos outros, porque isso não vai funcionar. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Em outras palavras, quando eles trouxerem o incensário, não aceite, não os aceite como o Senhor tem aceitado aquilo que os sacerdotes fazem. Não aceite que eles façam isso. Ele diz: não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés era um homem reto, era um homem justo, era um homem honesto, correto, e ele nunca se valera da sua posição para locupletar-se e adquirir recursos e bens para o seu próprio prazer. Quantas vezes a rebeldia do homem força a mão do juízo de Deus? 10 vezes os israelitas já haviam tentado a Deus. 5 vezes deixaram de crer nele. Em todas essas ocasiões o Senhor reteve o juízo e perdoou o povo. Mas nessa questão o Senhor resolveu julgar. O texto diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Não era a primeira vez que o Senhor tinha dito algo semelhante. Quando Moisés desceu do monte e viu que o povo estava desenfreado e cultuando um bezerro de ouro e se alegrando na presença dele, dizendo que aquele era o seu Deus e que era aquele bezerro que os havia tirado do Egito, Moisés desceu do monte, quebrou as tábuas da lei, e Deus falou em destruir o povo, e Moisés se prostrou, intercedeu pelo povo, intercedeu pelo seu irmão que havia pecado, e Deus ouviu. Mas o Senhor disse: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Assim ele extirparia a rebeldia do meio do seu povo. Mas Moisés e Arão intercedem mais uma vez junto ao Senhor em favor do povo. O texto diz: mas Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, e disseram: ó Deus, que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Na realidade, tudo começou através de um só homem, Corá, e talvez Datã e Abirão, mas ele menciona aqui apenas um que aceitou ou liderou essa revolta, que no caso seria Corá. E o Senhor ouviu a intercessão de Moisés e Arão, mas decidiu julgar a Corá e os outros rebeldes. O texto diz: então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão,
e as autoridades de Israel seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Uma cena dantesca, uma cena realmente de grande impacto. Os irmãos imaginem, a tenda com tudo que tinham aqueles líderes foi sugada de repente pela terra que abriu-se e tudo desceu, e a terra mesmo cobriu esses homens e eles foram mortos, sucumbidos por causa do que aconteceu. Os 250 estavam longe deles, estavam diante da tenda da congregação e estavam com os incensários nas mãos, e desceu fogo do céu. Não foi da mão de Moisés, não foi da ordem de Moisés, mas desceu fogo do céu e consumiu aqueles 250 homens. O verso 35 diz: então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Com isso Deus estava dizendo: eu não aceito esse fogo estranho que eles estão oferecendo, porque eles não estão autorizados a fazer isso. A autoridade estabelecida por Deus era a pessoa a quem Israel devia ouvir. A rebeldia é um princípio do inferno. Os rebeldes se insurgem e as portas do inferno se abrem. A terra abriu a sua boca e engoliu todos os homens que pertenciam a Corá, Datã e Abirão, e todos os seus bens. A palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, mas o espírito rebelde abre as portas do inferno para que ele possa agir na igreja. Um dos motivos pelos quais a igreja não vai prevalecendo muitas vezes é por causa do espírito rebelde dentro da igreja. Trava, bloqueia, atrapalha, impede a ação plena de Deus no meio do seu povo. Deus age por meio do seu corpo,
se o corpo não está unido. Imagine se a cabeça dá uma ordem, mas a mão diz: não, eu não vou obedecer a ordem. Dá uma ordem para os pés e os pés dizem: não, eu não vou nessa direção, eu vou na direção contrária. Não, eu não vou. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer aquilo. Só os obedientes podem fechar as portas do inferno. Neste capítulo nós temos 2 exemplos de rebeldia. Dos versos 1 a 40, os líderes se rebelaram. Mas dos versos 41 a 50, nós vamos ver agora a congregação toda se rebelando contra Moisés e Arão. Toda a congregação se rebelou. Números 16, 41 diz: no dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Vocês mataram o povo do Senhor. Como se estivesse nas mãos deles fazer mágica e fazer as coisas acontecerem. O espírito de rebeldia é muito contagioso. Já temos dito aqui de outra feita que aquilo que Paulo disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquilo que nós falamos contamina. Aquilo que nós dizemos faz com que a palavra de rebeldia ela é disseminada. Os irmãos sabem que basta uma pessoa começar a falar e vai ter sempre alguém que vai se juntar a ela e vai, daqui a pouco são 10, depois 20, depois 50, depois 100, depois 1000. E é assim que começam os movimentos de revolta, de rebelião, em todos os lugares. Alguém se levanta e encontra sempre alguém que acha que é isso que tem que ser feito. Pessoas que agem impulsivamente, movidas pelo que ouviram, não sabem dos detalhes, não sabem do que está acontecendo na realidade, mas agem impetuosamente, intempestivamente. Então o espírito de rebeldia é muito contagioso. O julgamento de Corá, Datã e Abirão e os 250 líderes não deteve a congregação. Eles viram a terra se abrindo, eles viram que fogo desceu do céu. Isso não foi o suficiente para contê-los. Ela continuou rebelde, declarando que Moisés havia matado os seus líderes. Não obstante, Moisés e Arão não podiam ordenar que a terra se abrisse e nem invocar fogo do céu para consumir aqueles homens. O que Moisés pediu foi que Deus não aceitasse a oferta deles. Mas Deus resolveu fazer algo que Moisés não podia fazer. E ele nem pediu isso. Então aquilo foi ordem do Senhor. O fogo foi do Senhor. Os olhos humanos só conseguem ver os homens. Não sabem que a autoridade vem de Deus. Tais pessoas são tão atrevidas que não temem mesmo quando presenciam o juízo de Deus. Eles agiram sem nenhum temor. Depois de verem tudo que aconteceu, não tremeram nas bases, eles continuaram com o mesmo espírito rebelde, de revolta. Como é perigoso ignorar a autoridade de Deus. Mas quando toda a congregação se reuniu contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu. Verso 42 diz: quando porém a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem
a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Foram ao encontro do Senhor. O fato da nuvem ter descido sobre a tenda do encontro, algumas versões falam na tenda da congregação, e essa versão chama, em inglês chama a tenda do encontro, que era ali que Moisés se encontrava com Deus. Pois bem, a nuvem descendo e pairando sobre a tenda era o significado de que Deus descera, estava ali e queria falar. Era prova de que a autoridade pertencia a ele, porque ele resolveu interferir e interferiu nessa questão. Por isso Deus se apresentou para executar o juízo. O Senhor disse a Moisés: saia do meio desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Então, mais uma vez, o Senhor disse: olha, eu vou destruir esse povo todo. Eu fico pensando, por que Deus faz isso? Por que ele diz, eu vou fazer, e ele não fez? O fato de ele dizer, eu vou fazer, não significa que ele não tinha intenção de fazer. Existe uma coisa que chama justiça de Deus. E a justiça de Deus é que ele não tolera qualquer pecado. Ele disse, olha, sai do meio dessa gente, eu vou destruir todo mundo. Mas o que fizeram aqueles que ele colocou em posição de autoridade? Se humilharam diante de Deus, intercederam em favor deles. E Deus então vai ouvir a oração destes que ele colocou em posição de autoridade. O texto diz, mas eles se prostraram o rosto em terra. Moisés e Arão se humilharam uma vez mais diante de Deus. Veja que eu vejo essa cena aqui e eu fico maravilhado. Só pelo Espírito de Deus o homem pode fazer o que Moisés e Arão fizeram. Depois de sentirem-se totalmente rejeitados por uma comunidade enorme, eles se prostram diante de Deus. Não dizem uma palavra, se prostram diante de Deus. Intercedem por aquela comunidade que não está entendendo muito bem as coisas. Mas Moisés discerne a gravidade do que virá logo a seguir. Deus não ia deixar isso barato, como não deixou há pouco. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e põe incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Moisés sentiu pelo Espírito que a coisa não acabou. Então pediu que Arão fosse com o incensário. E os irmãos sabem que o incenso na Bíblia tem o sentido de intercessão, são as orações dos santos, de acordo com o que nós lemos em Apocalipse. E ali simbolizava a intercessão, simbolizava o fato de que Arão estava agindo como sacerdote, como sumo sacerdote, entre Deus e aquela comunidade, estava intercedendo por eles e fazendo expiação por eles, através da intercessão na figura dos incensários. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Fez com que Deus se tornasse propício a eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou.
Foram 14.700 que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Dez vezes o Senhor ignorou as murmurações dos filhos de Israel no deserto, mas não permitiu que resistissem à sua autoridade. Esse tipo de pecado tem uma resposta rápida de Deus. Isso acontece porque a rebeldia é o princípio da morte, é o princípio do inferno, é o princípio de Satanás. Ele se rebelou contra Deus, e a primeira coisa que ele fez foi levar o homem a se rebelar contra Deus. O pecado entrou no mundo através de uma atitude de rebeldia instilada na mente de Adão e Eva. Portanto, o pecado da rebeldia é seríssimo. Sempre que o homem resiste à autoridade, Deus julga. Concluindo então, o pecado da rebeldia é muito sério. Sempre que o homem resiste à autoridade, Deus julga imediatamente. Que Deus nos livre deste princípio satânico. E o Senhor não permita que nós nos deixemos envolver por qualquer tipo de procedimento semelhante. Todos nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a influenciar pessoas. Estamos sujeitos a deixarmos-nos influenciar por aqueles que afoitadamente se levantam em posição de rebeldia. Nós não podemos dizer, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou participar de algo semelhante. Isso está na carne de todo homem, de toda mulher. Isso é algo que faz parte da natureza humana desde o primeiro pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, a rebeldia está presente na vida do homem, através da sua carne. Ou ele é controlado pelo Espírito e depende do Espírito de Deus, e ele se humilha e ele se prostra diante de Deus, ou então facilmente eu, você, qualquer um de nós estaremos sujeitos a cair nesse pecado. Que Deus nos livre, porque isso vem do inferno.